Os 10 mandamentos dividem as obrigações em 2 partes. Os 3 primeiros dizem respeito aos deveres para com Deus e os outros 7 aos deveres para com os irmãos. E Jesus, o divino modelo, viveu tudo isso para vir a ser imitado, e não adulado ou bajulado. Mensagem extraída do livro O Novo Testamento dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E se você, ouvinte, quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp no 99608-4846. E o tema de hoje, de dezembro, especial de dezembro, falando sobre Jesus e o comportamento na prática. Na prática, hoje é isso aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Divinista. É muito bom estar aqui juntinho de você. Você aí no aconchego do celular e a gente aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Divinista. E você já sabe, está acompanhando a gente está num formato diferente, né? Esse é o segundo programa nesse formato. E aí, fala pra gente se você gostou, fala pra gente o que você achou. Isso é muito legal. E a gente deseja a você muita paz, harmonia nesse domingo. Tudo isso se estenda aí por todo o ano. Mas por isso que a gente está falando dos 10 mandamentos hoje. A gente vai falar de comportamento, vai ter que falar de 10 mandamentos, porque é necessário que a gente esteja vivendo isso para merecer essas bênçãos divinas, né, Jorge? Falando dos nossos canais de comunicação, quero repetir o WhatsApp, porque é importante para o ouvinte que queira, para quem nos acompanha, queira ganhar o livro Evangelho Eterno. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Agora tem um fator importante a gente considerar. A responsabilidade de cada um de nós, espírito, é individual. Mas o desenvolvimento, a evolução, fazemos em família, fazemos em sociedade. Em função disso, o Milton, que está aqui, daqui a pouco ele vai falar para a gente, reuniu um grupo de pessoas que conviveram com o mestre Oswaldo Polidoro, que leram muitas coisas, e foi montado um portal chamado www.conhecerparatransformar.com.br. Visite lá, tem muita informação. Tem, por exemplo, nesse mesmo canal do YouTube, mais de 280 horas de gravação de livros comentados que talvez facilite para você, ouvinte. E temos também no TikTok, no Instagram, no Facebook e no próprio YouTube a página Informes Divinos, com várias dicas sobre espiritualidade, sobre a obra da restauração da doutrina. Pois é, essas coisas não mudam nunca, né, gente? Então, não tem jeito, tá? As nossas mídias estão aí para você usar e abusar, tá bom? Agora, é muito interessante o seguinte, hoje estamos aqui com a Cíntia Yoshimoto, que vocês já conhecem do Nosso Sapato Espiritual. Bem-vinda, historiadora, fotógrafa, mãe da Maia da Luísa. Isso. E o economista. A gente se conhece desde bebezinha, de antes de bebezinha, né? Da barriga da mãe da Diná, irmã do Vinícius. Aqui, Milton, que vocês conhecem também, esse ano falando sobre a Bíblia dos Espíritas, pai da Alessandra, que vocês vão ver daqui a pouquinho, marido da Cátia e nosso amigão. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Super bem-vindos. Bom dia a todos. Falando de idade é complicado, é melhor não falar muito, não. Mas tudo bem. A gente puxou para falar aqui hoje de comportamento, e é lógico que nós vamos falar isso atrelado a quê? Atrelado às falas de Jesus, né? Uhum. Mas quando a gente fala em comportamento, eu tenho olha, estamos aqui anos, décadas, né? Eu posso falar em décadas. Nós nunca pegamos definição de comportamento. Falei, eu vou pegar no dicionário e vou ler para vocês. Está ali, ó. Comportamento é a maneira de proceder de uma pessoa em relação a outra. Olha que interessante, né? Em relação a outra. Outra definição, isso com referência às regras de boas maneiras, mas também é o conjunto das atitudes específicas de alguém diante de uma situação, né? E essa situação pode ser apenas com você. Como é que eu vou reagir? Vou ficar triste, vou ficar deprimido, não vou ficar... Como que é? Sim. Ou com relação ao outro, né? E sempre levando em conta a sociedade, o contexto, o sentimento, ou seja, as nossas atitudes para com o outro e para comigo mesmo, certo? Agora, o comportamento, o modo de agir em sociedade, normalmente varia, né? Com o tempo. Mas tem coisa que não pode e nem deve variar. Por exemplo, o comportamento que devemos ter
para garantir ou agilizar a nossa evolução. E o que a gente faria para saber se nosso comportamento está certo ou não? Iríamos para Jesus. Então é nesse ponto que a gente gostaria de conversar hoje. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente vai jogar a bola para vocês o seguinte, pensando em comportamento no sentido do outro, do social e etc e tal, qual é o comportamento que garante ou pelo menos facilita para a gente essa evolução, esse desabrochamento das virtudes divinas, da centelha divina que nós somos, né? Então, e a gente vai pegar, é o especial Jesus, de dezembro, a fala de Jesus, e a gente cede a palavra para Cíntia. Então, tem uma passagem da Bíblia, né, que está em Marcos capítulo 10, que ele conta que uma vez chegou um moço rico para Jesus, e ele ajoelhou ali diante de Jesus e perguntou o que ele podia fazer para herdar a vida eterna, que seria evoluir e alcançar o grau crístico, né? Então, Jesus responde dizendo assim, né? Você sabe os mandamentos. E é interessante que ele fala, você sabe a lei, né? E ele especifica que são os mandamentos. E cita, para falar que ele não está falando das leis mosaicas, o Pentateuco e tal. Ele vai lá e especifica que são os 10 mandamentos. E ele cita a parte. Na Bíblia fala assim, né? Você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E o moço rico, eu suponho, né, que ele, sem entender muito bem o que Jesus quis dizer com aquilo, ele fala assim, mas mestre, eu sei isso, guardei isso desde a minha mocidade, né? Ou seja, eu sei disso faz tempo, né? Ele estava esperando alguma coisa grandiosa. É, uma resposta muito inédita. E aí Jesus fala assim, olha, então... você pode doar suas propriedades aos pobres, né? Para poder também se juntar ao trabalho doutrinário. Só que aí o moço não consegue se desapegar, ele fica triste, mas ele não consegue abrir mão disso. Então ele fala para viver a lei e fala para praticar a bondade, né? Não é para ele doar tudo a ponto de não ter como sobreviver, mas pelo menos tudo que ele puder para fazer o bem daquilo que ele tinha. E essa passagem, para mim, ela traz a impressão de que talvez o moço rico, ele tivesse um entendimento dos 10 mandamentos muito literal, né? Por isso ele vai esperando que ele vá dar uma resposta inédita, e na verdade ele está falando, olha, vai viver os 10 mandamentos, né? Acho que a maioria, boa parte das pessoas encaram os 10 mandamentos de forma muito literal, e na verdade é algo muito mais complexo que a gente pode estender para outras coisas, dia a dia nosso, né? Eu acho que ele tem 2 níveis, né? Ele tem essa parte literal que é realmente, hoje que na humanidade, Hamilton, a gente não está nem não cumprindo nem o não matarás o próximo, né? E aí acho que a gente vai ter até a chance da gente extrapolar esse não matarás, não roubarás. Mas é isso daí, é o comportamento. Bom dia a todos de novo, né? Esse tema que a gente vai tratar nesse mês e que tem como base, né, Jesus, e no caso aqui hoje especificamente é o comportamento, a gente vai encontrar diversas passagens nos evangelhos. Eu lendo um pouquinho a respeito dos evangelhos, em Mateus especificamente, e eu recomendo para as pessoas leiam capítulos 5, 6 e 7, na sequência mesmo, porque o 5 começa lá o Sermão da Montanha, onde o Jesus vai citar as bem-aventuranças. Que é linda. A gente fez todas aqui no rádio. E por que eu tô começando por esse lado? Porque quando a gente lê o que Jesus fala a respeito das bem-aventuranças, ao mesmo tempo que Jesus transmite os ensinamentos de o que é ser um bem-aventurado, ou do que é fazer uma bem-aventurança, quando a gente lê o restante dos evangelhos, a gente vai verificar que Jesus se comportou dessa forma. Então ele agia exatamente de acordo com aquilo que ele falou no Sermão da Montanha, porque ele era um bem-aventurado em todos os sentidos, né? Então ele, na condição dele, veio dar o exemplo. E lá também fala da lei de Deus, dos mandamentos. Claro que quando a gente fala dos mandamentos, nós não vamos seria muito ingênuo da nossa parte querer que a humanidade ou as humanidades agissem e entendessem em relação aos mandamentos da mesma forma, independentemente do seu nível evolutivo. Então cada humanidade vai ter que corresponder
ao seu nível evolutivo na vivência dos 10 mandamentos. O problema é quando a humanidade, que é o nosso caso, já deveria estar em um outro nível evolutivo de entendimento e de vivência dos 10 mandamentos. Então, se a gente pegar o que Jesus deixou dito há 2000 anos atrás e comparar com o que nós estamos vivendo, ou da forma como nós estamos vivendo, no mínimo nós estamos há 2000 anos defasados em relação a como nós deveríamos viver. E se a gente for entrar em cada um dos mandamentos, né, de fato, a gente vai chegar à conclusão de que nós estamos muito longe mesmo daquilo que Jesus deixou, não só ensinamentos, né, não só falado, mas principalmente vivido, né, principalmente deixado como exemplo. Então é um desafio muito grande e passa sempre, né? Sempre passa por ensinar corretamente desde sempre, desde pequenininho. O Polidoro falava que a mãe deu ao filho, junto com o leite materno, o conhecimento doutrinário, né? Então, mas aí, o que eu queria ver se a gente resgatava aqui, porque é isso que quer dizer. Qual era o comportamento que Jesus recomendava? Fora ele ser o comportamento, né? O Oswaldo fala, Polidoro fala, o evangelho não é o que está escrito, o evangelho é a vida de Jesus, né? Porque a gente falou das bem-aventuranças aqui no programa, a gente falou do acolhimento ao diferente no programa passado, né? Jesus acolheu todos os tipos de pessoas e profissões e nacionalidades e tudo mais, mas ele era contundente. Então, ele tem lá, vai, vive a lei, da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Perdão. Então, ele era muito contundente com relação ao que recomendar. Quer dizer, além dele viver, ele recomenda, porque ele falava, ele recomendava. Tem até uma frase forte que ele fala, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e cumprem a lei, né? E o Polidoro tem uma... Você quer falar? Não ouvem a lei e a praticam. E a porque também ouvir a lei só não adianta nada. Não tem uma... E a gente tem que lembrar que uma das grandes missões de Jesus foi exatamente ser um exemplo de comportamento, né? E ele se comportou como ele mandava fazer. Ó, vai e vive. Para mim, essa frase que está aí, é do moço rico. Uhum. Vai e viva a lei. Ele não precisaria ter falado mais nada, né? Vai e viva a lei. Tá? Eu trouxe um texto aqui, queria colocar também para os dois. Lá no livro de Oswaldo Polidoro diz assim: o bem e o mal colocam-se diante dos filhos de Deus, como as administrações antigas ensinavam, mas para que esses fossem vencendo e triunfando, divinizando seus caracteres. A lei de Deus, os 10 mandamentos, bem que dizem o que é necessário fazer para jogar bem consagrado relativo direito de livre-arbítrio, para triunfar contra o mal e à custa de praticar o bem. Então, é muito legal esse texto, porque ele fala o seguinte: jogar bem com livre-arbítrio, né? Sim. Jogar bem com livre-arbítrio. O que é jogar bem com livre-arbítrio, Milton? O que é, Cíntia? Né? Dentro das leis regentes fundamentais, né? Que na verdade são a manifestação do princípio. Então, esse é um ponto de partida interessante. Quando a gente fala de Deus, a tendência natural é a gente pensar num ser, num indivíduo, algum ponto, alguma coisa, né? Porque a gente fala princípio, Deus, a gente nomina. Mas quando a gente vai lendo e se aprofundando, a gente vê que, na verdade, Deus é um grande sistema de leis regentes fundamentais, da providência divina e de todo o universo cósmico ou material. Dentro das leis regentes fundamentais, ou o reflexo maior das leis regentes fundamentais para nós aqui, humanidade, é os 10 mandamentos. Além dessas leis, você tem as leis relativas, na qual o livre-arbítrio é uma lei relativa, que, como o seu Oswaldo também ensinava, né, dá o direito do Espírito Filho de dizer não ao próprio Deus. Né? O livre-arbítrio é um direito que a centelha tem de pensar, sentir, agir com base naquilo que ela sabe, com base naquilo que ela entende. Claro que não é uma coisa ilimitada. Chega num ponto, né, que esse sistema, ele age e fala assim, peraí, está exagerando, vamos alinhar um pouco aqui que passou dos limites.
Mas dentro desse, ele até dá o exemplo lá, né? A representação boa é o passarinho dentro de Da uma gaiola, eu ia falar. O passarinho tem toda a liberdade, mas ele tem certos limites. Ele pode fazer o que ele quiser, para baixo, para cima. O espírito também, você pode ir para trás, para frente, parar num determinado momento da encarnação, né? Não é uma linha reta, não é uma linha diagonal. A gente vai ao longo das existências aí, indo e vindo. E no caso em questão, pelas diferentes encarnações que cada um de nós vive, situações diferentes vão se apresentando exatamente para que a gente vá aprendendo, tendo a experiência e decidindo e escolhendo de forma como a gente entender melhor, ou aprendeu, etc. Aí entra o livre-arbítrio. Uma pessoa aí pode ir para a esquerda ou para a direita, ela pode fazer de um jeito ou de outro, mais rápido ou mais devagar, pode ser historiadora, ou pode ser física, ou pode ser, né, nada. Então, assim, isso é uma quantidade tão grande de variáveis para cada espírito que seria impossível a gente pretender realizar tudo numa encarnação só. Então, a reencarnação também, que é uma lei fundamental, é necessária. Olha a inteligência, né? É necessário. Então, esse sistema todo, que é o princípio Deus, ele está colocado para que a centelha vá navegando, vá aprendendo, vá conhecendo, para agir melhor. É aí que entra Jesus como exemplo. Jesus e muitos outros espíritos que reencarnaram, mas é que Jesus, ele foi o espírito designado para cumprir uma missão específica, né? Dentro de um determinado nível da humanidade, dentro de um determinado nível dele e dentro de um momento histórico fundamental para o planeta. A gente tinha que, há 2000 anos atrás, ter mudado o patamar de comportamento espiritual, que já estava previsto lá em Isaías no capítulo 11, né? Seus olhos chamada de civilização fraternista e universal. Há 2000 anos atrás. Isso já era, a Jerusalém Celestial já era podia ter acontecido há 2000 anos atrás, não é para daqui a 100 anos, 1000 anos. Provavelmente talvez seja por uma questão nossa, mas já poderia ter acontecido. E além do livre-arbítrio, né, só para a gente não... Porque assim a gente começa a falar, ramifica muito. É o seu livre-arbítrio. Ramifica muito. Mas além do livre-arbítrio, outras leis relativas que fazem parte desse sistema são tão importantes quanto. A responsabilidade, por exemplo. A responsabilidade, a lei de autorregistração, a lei de equidade vibracional. Né? Então, tudo isso decorre desse sistema para que tudo funcione de forma harmônica e equilibrada. Sim. Eu acho que é isso, né? O livre-arbítrio relativo, ele é isso, saber que você tem a liberdade, mas tem as consequências. E a centelha, ela vai aprendendo com as consequências, né? Mas isso do atraso que você comentou é muito real, né? Ainda hoje, muita gente diz, só se vive uma vez. Então, vamos fazer qualquer coisa. E quando, na verdade, a gente já deveria, né, tá pensando que, pelo menos as leis da sociedade, primeiro a gente deveria seguir, né, e já deveria conseguir estar expandindo mais isso, para ver em relação às leis divinas, né, como viver. E acho que nesse ponto é o que a humanidade precisa correr atrás. É legal no seguinte sentido. Então, a gente vê que os 10 mandamentos, ele é um leme na nossa vida. Isso. Né? Ele fala, ó, basta os 10 mandamentos para você jogar bem com o sagrado relativo. Sagrado, olha, ele fala sagrado relativo livre-arbítrio. Agora também, a gente pode falar assim, mas os 10 mandamentos são muito negativos, não faça isso. Imperativos, não sei o que lá. Não sei, eu não entendo isso, né? Porque ele fala, não matarás, né? Não roubarás, não furtarás, e outros não hás aí, tá? Mas o que eu acho importante, que seria legal a gente comentar um pouco, é o fato dele ser um dos pilares de um conceito, eu vou chamar de conceito, né? Mas de uma lei divina, chamada justiça divina. Né? Então, ele próprio, os 10 mandamentos, é uma lei. Concorda comigo? Sim. Ou discordam comigo? O que vocês podem falar sobre isso? Ele próprio, ele é uma lei. Ele é uma lei. É o reflexo dessa lei de equilíbrio cósmico, lei de equilíbrio do cosmos, né? Então, só que é aquilo colocado em palavras de modo que a gente, nessa fase, a gente consiga entender. Eu também entendo dessa forma.
os 10 mandamentos, eles são um reflexo desse conjunto de leis. Talvez em outro planeta não sejam 10, sejam 8, sejam 15. Isso, eu acho que isso muda. Então, eu não colocaria de forma absoluta a estrutura formal dos 10 mandamentos. Por isso que está escrito. Tanto, Milton, desculpa, tanto você está perfeito que a gente tem a essência dos 10 mandamentos, por exemplo, no Krishna. Nós temos em Buda. 8 sendas de Buda, que é 8. Você tem a essência dos 10 mandamentos, mas eu te cortei. Então por conta disso, os 10 mandamentos, e isso está escrito lá, na narrativa iniciática, quando fala dos 10 mandamentos, são o reflexo intelectual da lei de equilíbrio e harmonia universal. Então, eles refletem isso. Né? O fato dos nãos é porque viver a lei, isso é uma coisa que eu sempre gosto de repisar, porque a gente precisa ir amadurecendo o entendimento de tudo aquilo que o seu Oswaldo deixou em obra. Viver os 10 mandamentos não faz o espírito evoluir, faz o espírito não errar. Então é por isso que assim, ele é conciso, eles são frases curtas, porque a mensagem é: se cada espírito procurar entender e fazer aquilo, você não vai errar. Então você vai estar numa condição muito boa de equilíbrio e harmonia para, a partir daí, fazendo bem o bom, procurando aí, tomando os exemplos de Jesus. Então, a partir daí, você está bem? Talvez, né? Aqui estou inferindo. Por isso que Jesus, a primeira coisa que ele falou para o homem rico, falou assim: vai viver a lei. Foi a primeira condição. Você faz isso? Ótimo. Você está, olha só, você está no nível básico. Então, agora é a partir daí. Então, agora começa a pensar em coisas mais sublimes ou mais difíceis para você. Por exemplo, abra mão de tudo que você tem. Ele falou: pá. Como assim? Mas não é que seja mas eu ainda acho exagero, não precisa. Exatamente. Não precisa fazer isso. Exato. Vou complementar. Né? Porque senão fica parecendo que o que acabou virando uma conveniência muito boa para muitos líderes religiosos. E falar assim: então, dá tudo para a igreja. Cá, exatamente. Que você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Mas, infelizmente, não é assim. Então, mas foi uma forma de Jesus falar: puxa vida, então você está nesse nível básico, vai um passo adiante. Abre mão de alguma coisa, distribua, compartilhe. Aí fala: opa, então será que eu estava mesmo nesse nível básico? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias para nós mesmos. Porque é isso que é ler Jesus, entender Jesus, aprender com Jesus e imitar Jesus. Não basta ter apenas Jesus no coração. Você tem Jesus no coração, seus olhos falavam, né? As cadeias estão cheios de pessoas que falam em Deus, acreditam em Deus, são batizados. Isto é formalismo que não interessa. Né? Não é que não interessa, não tem valor perante a evolução. Não tem valor prático, é verdade. Pode falar. Não, eu fiquei pensando numa questão, realmente, ele fala sobre o que não pode fazer, mas será que a gente consegue mesmo só não fazer sem evoluir, entendeu? Não precisa de um certo grau evolutivo para conseguir cumprir tudo que ele manda não fazer. Entendimento, sim. Principalmente, de algum desenvolvimento da centelha. Fiquei pensando nisso. Principalmente se a gente aprofundar as informações que tem dentro de cada mandamento, se a gente aprofundar. A gente até vai, depois eu toco nesse assunto de novo, mas tem uma hora em que Jesus é perfeito, né, nesse aspecto. Ele fala assim, não matar, nós vamos falar no segundo bloco sobre isso, mas eu vou adiantar. Não, eu digo, está no mandamento, não matarás. Mas eu digo, aquele que se irar contra seu irmão, já está transgredindo. Então, mas para mim, aí entra a evolução. Então. Porque assim, a partir do momento que você não mata, você não mata. Isso, no literal de matar alguém. Então, mas e as outras formas? Não mata alguém. Então esse seria o nível 0. Isso, básico. Mínimo, A partir daí, você já não pensa em matar. Você já preserva a natureza.
Você Isso. já se preocupa em não pisar num, sei lá, E num talvez, bichinho. talvez não comer carne. Você não vai... Então, aí eu acho que a centelha está evoluindo, mas está evoluindo dentro disso que você falou e que eu concordo. Mas no momento, nós não estamos, se a gente olhar para a humanidade... Nem no básico. Nós, Nem não no- nós estamos no menos alguma coisa, nós não conseguimos assim. É verdade. Então nós não estamos evoluindo. Sim. Nós definitivamente, tanto que nós aqui estamos reencarnados, a grande maioria, para resgatar. Sim, E você sabe que nós isso é estamos nesse verdade. bate-papo e a gente já passou do horário do Pedro primeiro bloco. Pedro vai cancelar a gente. Pode ir, Pedro.